E eu vou convidar o primeiro palestrante deste dia, o doutor Jorge Bacelar Gouveia, que é professor catedrático e diretor do mestrado em Direito e Segurança da Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, professor catedrático da Universidade Autônoma de Lisboa e professor visitante do Instituto de Estudos Superiores Militares de Portugal, coordenador dos cursos de doutorado em Direito entre a FDUNL e o ISCTM, Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, e a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Angola, além de professor visitante dessas instituições. Vasta bibliografia publicada, com mais de 150 títulos sobre direito constitucional, ciência política, direito administrativo, direito internacional público, direito comparado, direito fiscal, direito financeiro, direito da religião e direito da segurança, advogado e jurisconsulto. Seja bem-vindo, doutor Bacelar. Muito bom dia a todas e a todos, e gostaria de exprimir o meu grande gosto, a minha grande alegria de aqui estar, em Brasília, neste 4º Congresso promovido pela Ana Júri e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, precisamente sobre liberdades civis fundamentais e, em particular, a liberdade religiosa. E permitam-me, nesta circunstância inicial, além de saudar todos os congressistas, em grande número, neste magnífico auditório que eu não conhecia, do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, também cumprimentar a professora que me acompanha, Madalena Carneiro, nesta sessão, também cumprimentar o professor Uziel Santana, presidente da Ana Júri, também o senhor reitor da Uni Evangélica e mais autoridades aqui presentes e, portanto, partilhar convosco esta satisfação. De acordo com como foi sugerido, a minha intervenção, que eu vou seguir através de um conjunto de slides, PowerPoint, tem como tema genérico Direito, Religião e Sociedade no Estado Constitucional e como subtítulo o novo direito da religião. E referizo este subtítulo, uma vez que julgo que é importante salientar a necessidade de olharmos para o fenómeno religioso a partir do direito, a partir da regulação jurídica que se possa estabelecer, através de um novo viés, que é a possibilidade de o fenómeno religioso poder ser trabalhado, poder ser visto sob múltiplas perspectivas dentro do direito, que é uma ordem jurídica muito vasta e portanto, podemos encarar o fenómeno da religião ou das religiões sob diversas perspectivas a partir de cada um dos ramos que o direito, em geral, hoje inclui. Uma ordem jurídica, aliás, cada vez mais complexa. E, portanto, daí a minha intervenção ser, num primeiro momento, de enquadramento do fenómeno religioso, não querendo ser um teólogo, como aqui a senhora professora também é, mas também darei o meu contributo para a caracterização do fenómeno da religião, a teoria da religião, digamos assim, e depois, numa segunda parte, indicar os temas fundamentais que se colocam à intervenção do legislador, os temas que se colocam ao direito, neste caso, do Estado, não ao direito de cada confissão religiosa, no sentido de regular o fenómeno da religião e de acordo com, evidentemente, o paradigma que hoje nós temos, felizmente, que é um paradigma de liberdade religiosa e um paradigma de Estado de direito democrático ou de Estado constitucional. E, portanto, é nessa perspectiva que nos colocamos. Nem sempre assim foi. Como sabem, a humanidade passou por muitas fases em que não havia liberdade religiosa, em que não havia democracia, em que não havia Estado de Direito. Felizmente que hoje estamos num patamar superior de perfeição, ainda que essa perfeição no plano humano seja verdadeiramente impossível, mas podemos ficar muito satisfeitos com os resultados que a evolução da humanidade tem alcançado, ainda que não tenha alcançado a perfeição.
portanto, a minha ideia é esta, nesta minha intervenção, primeiro enquadrar o fenómeno da religião e depois ver os vários aspectos jurídicos que se colocam precisamente à intervenção do direito, aquilo que nós podemos chamar direito da religião. Expressão que não é, aliás, inteiramente incontroversa, porque tradicionalmente aquilo que eu pretendo incluir neste direito da religião é, em alguns países, suscetível de ter outras designações, outras terminologias, como direito eclesiástico, por exemplo, ou direito das relações entre o Estado e as confissões religiosas. Em vários países têm outros nomes, direito eclesiástico em italiano, direito eclesiástico em espanhol, Kirchenrecht em alemão, e portanto são vários nomes, mas a ideia é sempre não propriamente atender à ordem normativa própria de cada confissão religiosa, porque tem o direito de a ter, mas saber até que ponto e em que medida o Estado, através do seu direito, pode disciplinar o fenómeno religioso, quer até na sua organização interna, que é um núcleo mais restrito, quer do ponto de vista das relações que as religiões e os seus crentes têm com a sociedade e com o próprio poder político. Mas, antes de lá chegarmos, porventura, gostaria de vos dar conta de uma perspectiva que também me parece importante, que é a de frisar a importância do caráter religioso do ser humano. Não será para muitos uma grande novidade, porque é algo que nos acompanha, julgo eu, desde que nos conhecemos como seres humanos, e até é curioso verificar do ponto de vista antropológico o caráter religioso do Homo sapiens é praticamente coexistente com a sua própria humanidade. Aliás, vários achados arqueológicos têm demonstrado isso mesmo, que desde que o homem se entende como homem, desde que o Homo sapiens é um Homo sapiens, também é um Homo religioso, portanto, no sentido de ter uma crença, de haver um dualismo fundamental entre aquilo que é o sagrado e aquilo que é o profano, entre aquilo que é o terreno e aquilo que é uma qualquer ideia de um além ou de uma dimensão sobrenatural. Mas o caráter religioso do homem não é apenas uma questão individual, é também uma questão de sociedade, é uma questão societal e, portanto, o fenómeno religioso não pode ser encarado apenas como um fenómeno meramente individual, meramente introspectivo ou subjetivo, mas também é um fenómeno que condiciona e parametriza as relações humanas do indivíduo com os seus semelhantes nas relações sociais. E quem diz relações sociais também diz relações económicas ou relações culturais ou até relações de natureza política. Claro que isto nos leva a um problema mais complicado de todos, porventura um problema insolúvel, que é precisamente sabermos o que é uma religião. Nós que somos crentes sabemos para nós o que é religião, mas a verdade é que há pessoas que não são crentes e que por isso também não podem saber o que é uma religião. E podemos até não nos entender em relação sobre o que é o alcance do sentido de uma religião. Claro que para cada um a sua religião é a religião certa, não é esse o problema que eu estou a tratar, não é saber qual é a certa e a errada, mas é saber em que consiste uma crença religiosa, porque muitas vezes as leis, quando falam em religião, estão a falar de uma coisa certa, não estão a falar nem no desporto, nem na cultura, nem na economia, nem na política. Se é da religião, mas primeiro precisamos saber o que é uma religião. Isto é um debate antigo, não é um debate recente. Dou aqui apenas algumas ideias, mas penso que o fundamental é, desde logo, haver o tal dualismo entre o sagrado e o profano. Isso é fundamental. O fundamental entre uma vida temporária, uma vida terrena, uma vida efêmera, e uma vida que estará para além do momento da morte física dos seres humanos. Portanto, a ideia também da imortalidade da alma, a ideia do além, a ideia do transcendente, a ideia de que o ser humano pode alcançar a eternidade através precisamente de uma via espiritual. E naturalmente que isto depois também pressupõe que haja a existência de um Deus. E, portanto, a ideia do absoluto, de um Deus como espírito, como ser, como força, como energia superior ao ser humano e com características próprias que o ser humano não tem, naturalmente, como são as características da intemporalidade, da inspacialidade,
da eternidade, todas aquelas características que normalmente nós costumamos associar do ponto de vista filosófico à ideia de Deus. Embora as coisas depois na realidade não sejam assim tão fáceis como eu estou aqui a tentar dizer. Depois não há outro aspecto que costuma ser associado à ideia de religião, que é a ideia de deveres de natureza religiosa. E, portanto, para nós, quando temos uma crença religiosa, não só reconhecemos a existência de um Deus, como também dessa existência, desse reconhecimento, retiramos uma consequência prática para as nossas vidas, que é, precisamente, a formulação de deveres de natureza religiosa. Deveres que são deveres individuais, deveres coletivos, portanto, deveres de cada um para com os seus semelhantes, mas também deveres de natureza vertical, digamos assim, que são os deveres que nós devemos cumprir para com Deus. E, portanto, deveres horizontais e deveres verticais, utilizando as duas lógicas da relação com o próximo e da relação com Deus. Portanto, isto é uma primeira ideia que pode também depois ser melhor exemplificada também com a apresentação de algumas classificações possíveis de religião, ou do fenómeno religioso. A religião não nasceu hoje, existe, como vos disse, desde que a humanidade se conhece, e ao longo da história, para fazer aqui uma breve retrospectiva daquilo que tem sido o fenómeno religioso ao longo de várias civilizações, nós encontramos uma grande diversidade na morfologia do fenómeno religioso. Desde logo, a grande diferença entre religiões politeístas e religiões monoteístas. Hoje dominam as religiões monoteístas, mas até ao início da era cristã, como sabem, havia uma grande difusão e popularidade das religiões monoteístas, sobretudo na Grécia Antiga e na Roma Antiga, mas hoje realmente o politeísmo praticamente desapareceu e, portanto, foi substituído pelas grandes religiões que são monoteístas. Depois também uma outra distinção muito importante entre as religiões reveladas e as religiões naturais. Religiões reveladas, aquelas em que Deus se dá a conhecer através de escritos sagrados, que comunica ao homem, seja direto ou indiretamente. Temos as duas grandes experiências que são, ou três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islão, que são religiões reveladas, e portanto em que Deus se revela, se dá a conhecer, através de uma forma formal, direta ou indireta, e depois as religiões naturais, aquelas que sobretudo foram dominantes no continente africano, através da percepção do homem de que Deus está na natureza e, portanto, não há propriamente uma oficialização da mensagem de Deus, mas Deus revela-se através da própria natureza e dos fenómenos naturais. Depois também há, em alguns casos, por incrível que pareça, religiões que não têm Deus e que são consideradas como religiões. São espiritualidades, mas são consideradas como religiões. Estou a referir-me em particular ao budismo, em que não há propriamente um Deus, mas há um caminho de aperfeiçoamento interior e, portanto, essa circunstância tem complicado também para muitos teólogos e para muitos autores a própria definição de Deus, porque quando ficamos a pensar neste assunto, julgamos que para haver uma religião é preciso haver um Deus, mas na verdade há religiões que não têm Deus. E há estádios sucessivos de aperfeiçoamento interior, até com o fenómeno da reencarnação, mas essas religiões, ou em particular o budismo, não obstante não terem um Deus formal, não deixam de ser consideradas religiões. Mas isto levanta um outro problema, que é separar uma religião de uma espiritualidade, em que pode não ser exatamente a mesma coisa. Depois, já agora, ainda para complicar mais as coisas do ponto de vista da classificação de fenómeno religioso, a crença não é necessariamente uma crença religiosa. A crença pode ser uma crença filosófica, uma crença moral, uma crença humanista e, portanto, aquilo que nós consideramos hoje a liberdade de crença é um círculo maior do que um círculo que é menor e concêntrico, que é a liberdade religiosa. E, portanto, podemos ser crentes, não apenas crentes religiosos, ou não crentes religiosos, mas crentes de outras coisas, de outros valores, de outros princípios, que não são valores nem princípios religiosos. Portanto, sobretudo essa questão da liberdade de crença surgiu com o Iluminismo e surgiu com a Idade Contemporânea,
alargando também a proteção dos sentimentos religiosos, até para além do círculo daqueles que são sentimentos religiosos, para nós acreditarmos noutro tipo de crenças, e eu não me estou a referir às crenças ideológicas ou políticas, mas crenças ainda do foro do âmbito moral ou do âmbito filosófico, mas que não têm que ver necessariamente e nem coincidem necessariamente com a ideia de Deus e com a ideia de uma religião propriamente formal. Mas, portanto, como veem, apenas aqui uma breve apresentação da complexidade que é hoje estudar o fenómeno das religiões e a diversidade que essas religiões têm entre si e às vezes caindo no paroxismo de poder até haver, por incrível que isso pareça, religiões que não tenham Deus. Mas eu queria aproximar-me mais da minha intervenção específica, que é olhar para a religião. Eu não sou um teólogo, portanto admito que estas minhas considerações sejam até muito ligeiras, mas olhar para o fenómeno religioso da perspectiva que me interessa como jurista e como constitucionalista, que é de ver na religião também uma ordem normativa. E, portanto, a religião não é apenas um diálogo com Deus e não é apenas uma intervenção de Deus na vida cotidiana das pessoas e dos países e dos povos e da humanidade em geral. E, portanto, naquele equilíbrio, naquele ponto que nós nunca sabemos onde está, pelo menos para certa mundividência cristã, entre a graça e a liberdade humana. Como sabem, é um grande debate no cristianismo, é onde acaba a graça e onde começa a liberdade, onde acaba a liberdade e começa a graça de Deus. E, portanto, não é dessa perspectiva, mas é da perspectiva de olhar para a religião como conter um conjunto de normas, de preceitos. No cristianismo, o decálogo cristão, naturalmente, que é muito importante, e sobretudo também depois o Novo Testamento, que reinterpreta largamente os próprios 10 mandamentos, mas daí retirar um conjunto de normas, há uma normatividade que é inerente a uma crença religiosa. E, portanto, a religião também deve ser vista como uma ordem normativa que estabelece direitos e deveres, mais aqui na perspectiva dos deveres do que dos direitos. Os tais direitos e deveres horizontais e verticais com os outros, com os seres humanos, com as instituições e também com Deus. Mas esta normatividade religiosa é diferente da normatividade jurídica do direito do Estado, que nós como juristas evidentemente estudamos, que é precisamente ter aqui duas circunstâncias distintas, novas, que diferem da normatividade jurídica. Por um lado, esta normatividade religiosa é também uma normatividade introspectiva e, portanto, interior. A Deus interessam as nossas intenções. Ao juiz e ao legislador as nossas intenções interessam muito pouco, a não ser em saber se o crime é premeditado ou não premeditado. Mas aquilo que nos vai na alma, isso é muito pouco relevante para o direito do Estado. Porque, bem, se o direito fosse a julgar todos os estados de alma, não haveria prisões no mundo que chegassem para enclausurar tantos reclusos. Mas, na verdade, isso já não é assim na ordem religiosa. Portanto, os pensamentos, aquilo que nos vai na alma ou no coração, interessa numa ordem religiosa, qualquer que ela seja. Portanto, esta é logo uma primeira diferença entre a ordem religiosa e a ordem jurídica, porque na ordem jurídica, em princípio, prevalecem os juízos intersubjetivos e, portanto, a chamada alteridade, a relação de alguém com os outros. Portanto, a ordem jurídica é uma ordem de relações sociais. Um famoso brocado romano dizia isso mesmo. Ubi societas ibi jus. Onde está a sociedade, está o direito. Ora, numa ordem religiosa, não é só na sociedade que ela existe também dentro de cada pessoa. Dentro da sua alma também existe um modo de se relacionar com Deus e um dever de se relacionar com Deus e de cumprir um conjunto de mandamentos. Isto por um lado. Por outro lado, também é importante dizer que a ordem religiosa implica não apenas um relacionamento terreno, digamos assim, na sociedade com as suas instituições, digamos, um relacionamento entre seres humanos e entre as instituições humanas, mas também o tal relacionamento com um ser superior que já não pertence ao foro de um relacionamento terreno, daquilo que nós chamamos os assuntos do mundo e não os assuntos da eternidade. Também uma outra diferença muito importante. Agora, na sua estrutura, a ordem religiosa é muito parecida
com a ordem jurídica, porque é composta por princípios e por normas, e dos quais depois emergem direitos e deveres, portanto, direitos subjetivos e direitos de natureza objetiva. E claro que depois se coloca aqui um problema mais complicado de todos, que é saber quem é que define essa ordem normativa de natureza religiosa. Qual é a autoridade que o define? Claro que essa autoridade é a autoridade que é reconhecida na própria religião em que nós nos integramos, e a autoridade do próprio Deus, e tal como ele se apresenta, definindo as normas e os princípios que devem ser seguidos por cada um dos crentes dessa mesma confissão religiosa. Isto depois muitas vezes tem uma concretização através do facto de cada confissão religiosa, o caso da Igreja Católica é porventura o caso mais visível, mas também o Islão ou outras confissões cristãs, em que depois tem de haver uma autoridade que defina as normas religiosas da própria confissão religiosa. E muitas vezes essas normas depois são concatenadas e são muitas vezes assimiladas a instrumentos normativos que se estabelecem as regras, os direitos e os deveres de cada confissão religiosa através da aprovação por parte das suas autoridades das normas a que os seus crentes devem obediência no âmbito do exercício dessa mesma confissão religiosa. Mas este direito interno das confissões religiosas, muitas vezes formalmente aplicado, através de códigos e de leis e de instrumentos normativos, já não é o direito da religião, mas é o tal direito interno das confissões religiosas, porque o direito da religião, nesta perspectiva, considera ser o direito do Estado e não o direito dessas mesmas confissões religiosas. Também gostaria de, feita esta apresentação, vos referir agora quais, afinal, as relações que têm havido e que hoje existem entre a ordem religiosa, ou as ordens religiosas de diferentes confissões religiosas, podem ser distintas, e são em muitos aspectos, mas também há aspectos comuns, com o próprio Estado e com o próprio poder político, e com o próprio direito do Estado. Quais são, de acordo com a nossa história universal, que momentos foram esses, ou que tipo de relações foram essas entre o fenómeno religioso e o fenómeno político, e o fenómeno jurídico, no fundo também, o direito associado à existência de um Estado e ao exercício de um poder político do Estado. Já vos disse no início que nós hoje estamos num paradigma que é o melhor de todos, não se conhecendo ainda um melhor do que aquele que temos, que é o paradigma do Estado Constitucional e do reconhecimento pleno da liberdade religiosa, mas para termos chegado aqui, houve muitos mártires, houve muito sangue, houve muitas guerras, houve muitos conflitos. Aliás, a história da humanidade, em grande medida, é uma história de conflitos religiosos. Não é só uma história de conflitos políticos, não é só uma história de conflitos territoriais, não é só uma história de conflitos civilizacionais, mas é também uma história de conflitos religiosos. Bem, basta pensar, por exemplo, o direito internacional público foi criado precisamente depois do fim de uma guerra religiosa na Europa, a Guerra dos 30 anos, perdida pelos católicos para os protestantes. E foi aí que se fundou o direito internacional público moderno. E estou a dizer isto, também sou professor de direito internacional público. Mas ao longo da história houve muitas guerras. Mas, tirando esse aspecto conflitual que a história tem, e que é natural, acho que continua hoje a existir no plano das relações internacionais, a verdade é que tem havido vários modelos de relacionamento entre as confissões religiosas, ou uma confissão religiosa dominante e o próprio Estado. No tempo da Antiguidade Clássica, vigorou um regime que era o regime do domínio do poder político sobre o poder religioso, o chamado cesaropapismo, sobretudo que se tornou mais visível no Império Romano do Oriente, depois da queda do Império Romano do Ocidente, que houve uma fase complicada porque, como sabem, a civilização romana era politeísta até ao cristianismo, depois combateu os cristãos, a certa altura houve o chamado Édito de Milão, que tornou livre o exercício da prática cristã, através do imperador Constantino, e depois mais tarde o cristianismo tornar-se-ia a religião oficial do próprio Império Romano. Mas a verdade é que, na prática, este sistema se degenerou no chamado cesaropapismo, mas mais até na fase do Império Romano do Oriente, depois da destruição do Império Romano do Ocidente com as invasões bárbaras, do que propriamente nessa primeira fase.
Em Estados do Oriente mais antigos, dominou um sistema diferente, ou predominou um sistema diferente chamado de teocracia, ou seja, do domínio do poder religioso sobre o poder político. Enquanto no cesaropapismo é o domínio do poder político sobre o poder religioso, portanto, em que muitas vezes o imperador se reivindica de uma posição de sacerdote e, portanto, de chefe do culto ao Deus estabelecido. No caso das monarquias mais antigas dos Estados orientais, ainda antes do tempo da civilização romana, houve outro modelo que dominou, que foi o modelo da teocracia. Depois, a seguir, com a Idade Média, como sabem, o sistema evoluiu para um sistema de domínio do poder espiritual sobre o poder temporal, através do estabelecimento na Europa da chamada República Cristiana, e não obstante alguns conflitos entre o Papa e o Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, até que depois, com a Reforma Protestante, realmente se estabeleceria uma outra visão das coisas, não só a quebra da unidade católica da Europa, através do surgimento das religiões protestantes, que também representaram uma outra novidade muito significativa, que foi o facto de o fenómeno religioso ser um fenómeno de nível nacional e não de nível supraestadual. E, portanto, enquanto que o catolicismo ficou como um fenómeno, digamos assim, universal ou para-universal, com o chefe da Igreja Católica na figura do Papa, nas religiões protestantes, o fenómeno religioso nacionaliza-se e é visto ao nível de cada comunidade local e de cada Estado, e, portanto, sem qualquer dependência de uma estrutura que fosse considerada supra-estadual. Aliás, em grande medida, isso também permitiu, precisamente, o estabelecimento e o nascimento do próprio direito internacional público na base do reconhecimento da independência dos diferentes países, a sua independência política entre si e sem qualquer dependência de estruturas que fossem consideradas supra-estaduais. Mas, portanto, o fenómeno protestante, aliás, a reforma protestante, cujo os 500 anos estamos a comemorar, não é verdade? O ano passado ou este ano. Também significa uma importante mudança no modo do governo político dos povos da Europa de então. Chegando mais aos nossos dias, século XVIII, com o movimento do Iluminismo e com um conjunto de novas ideias de combate ao Estado absoluto, aí surgem pela primeira vez as ideias de laicidade e de liberdade religiosa, aliás, que ficaram consagradas nos primeiros textos fundamentais, quer da Revolução Americana, quer da Revolução Francesa, reconhecendo precisamente a liberdade religiosa neste novo contexto do Estado constitucional. Portanto, a ideia da laicidade, a ideia da separação entre o fenómeno político e o fenómeno religioso, e com isso também o reconhecimento da diversidade de manifestações religiosas das pessoas e dos seus diferentes grupos. Portanto, isto é uma breve evolução, brevíssima, porque muita coisa se poderia dizer. Agora, neste momento, a questão coloca-se assim. Mas a religião é combatida ou é absorvida, é aceite pelo direito? Há conflitos ou aquilo que a norma religiosa diz é igual àquilo que a norma jurídica diz? Ou pode haver até normas jurídicas que sejam indiferentes às normas religiosas e normas religiosas que sejam indiferentes às normas jurídicas? Portanto, saber quais são os sistemas de relação num contexto atual entre aquilo que diz uma norma religiosa e aquilo que diz uma norma jurídica. Há de tudo. Estas três hipóteses que eu lhe coloquei são as três hipóteses que vigoram. Claro que a mais fácil de todas é a situação em que uma norma religiosa não interessa à norma jurídica e a norma jurídica não interessa à norma religiosa. O direito não está preocupado em saber se eu rezo todos os dias a Deus. Não conheço uma norma jurídica, a não ser em alguns estados mais radicais, mas não conheço uma norma jurídica que juridifique o número de vezes que eu cumpro certos preceitos de natureza religiosa. Não se associa a isso nenhum crime, nem uma infração se eu não cumprir esse preceito de natureza religiosa, por exemplo. E, portanto, são áreas de separação, são áreas em que o mundo do direito é indiferente ao mundo da religião, ou o mundo da religião é indiferente ao mundo do direito. E, portanto, zonas em que os comportamentos devidos, sejam eles jurídicos ou religiosos, não são incompatíveis e porque são indiferentes ou não sobreponíveis entre si. Depois há zonas também de coincidência. Claro, aquilo que é bom fazer no âmbito de uma ordem religiosa também é bom fazer numa ordem jurídica.
cumprir os direitos fundamentais, não matar, não roubar, não furtar, respeitar as pessoas, tudo isso são normas que em grande medida o direito tem, até que foram primariamente inspiradas no decálogo cristão, dos 10 mandamentos, que não tem apenas só normas de natureza jurídica, tem normas, as tais normas tipicamente religiosas, de um foro íntimo ou do foro da relação das pessoas com Deus, mas se nós formos ler o decálogo, os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, estão lá muitas normas que são hoje normas jurídicas. O dever de pagar impostos, por exemplo, está lá. O dever de respeitar os seus superiores, a sua família. O dever de não matar, de não roubar, de não mentir. Bem, o não mentir já não sei se será assim um dever muito jurídico, mas enfim, talvez só em tribunal. Mas esse não está propriamente na moda, o dever de não mentir. Mas, portanto, há em grande medida a absorção, porque essa também é a história do direito, a absorção dos valores cristãos para dentro das normas que hoje são inequivocamente normas jurídicas. E terceira possibilidade, que é a mais bicuda de todas, é a de conflito entre a norma religiosa e a norma jurídica. E há casos típicos, e é sobre esses realmente que interessa mais falar, porque são os casos mais difíceis. Quais são esses casos? O caso do aborto, quando a legislação permite o aborto, mas as normas religiosas não permitem. A questão, por exemplo, da eutanásia, um assunto que agora se está a discutir muito em Portugal, novas normas que estão a ser pensadas em matéria de eutanásia, por exemplo. Questões relacionadas com a objeção de consciência. Questões relacionadas com o casamento, por exemplo. O casamento dos muçulmanos podem ter até 4 mulheres. Mas as normas civis, quer do Brasil, quer de Portugal, só reconhecem o casamento civil como entre homem e mulher. Bem, no caso português também entre 2 homens e entre 2 mulheres. Aí já estamos mais evoluídos, digamos assim. No caso brasileiro, esse também é o resultado, mas é um resultado que não é por via de lei, mas é por via jurisprudencial. Mas as religiões dominantes não permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pelo menos as religiões cristãs que eu conheço não permitem. Nem a religião muçulmana permite. Portanto, temos aí outro problema também. Mas, portanto, há várias situações em que pode haver um conflito entre a norma religiosa e a norma jurídica. E, portanto, o problema é este. Então, se nós queremos praticar a nossa religião, vamos fazer uma coisa que é considerada um crime pela lei? Ou ficamos impedidos de realizar alguma coisa que a nossa religião nos impõe, mas a lei não permite? Então, a pergunta é, e onde é que está a nossa liberdade religiosa? Não somos livres para crer num certo Deus e ter um conjunto de preceitos aos quais nós achamos que devemos obediência e depois não podemos praticar porque o Estado não nos deixa? As leis não nos deixam fazer isso? Então, onde é que está a nossa liberdade religiosa? Até que ponto é que o Estado pode impedir que eu pratique um certo ato que é necessário na minha confissão religiosa? Ou, por exemplo, com aquele caso, pois há sempre casos mais difíceis, ou casos de fronteira, por exemplo, o caso das transfusões de sangue. Em certas confissões religiosas não é possível transfusões de sangue. Isso é proibido por preceitos dessa convenção religiosa. Mas isso depois envolve num acidente em que há necessidade de ter uma transfusão de sangue para sobreviver, não é só um problema da própria pessoa que quer decidir sobre o seu próprio destino. São os seus pais que vão decidir por ela se a pessoa estiver inconsciente, se for um menor, e a própria sociedade, porque a pessoa entra num hospital e está numa relação social com quem? Com um dever do Estado de cuidar de saúde dos seus cidadãos. E dos médicos, dos enfermeiros, que têm como principal dever salvar as vidas. E se não fizerem a transfusão de sangue, aquela vida vai perecer. Portanto, essa é outra questão complexa. É um caso típico, mas haverá outros casos em que pode haver um conflito entre um dever jurídico de salvar a vida de uma pessoa, mas um dever também jurídico de respeitar a liberdade religiosa dessa pessoa. Então qual deles é que vai prevalecer? É respeitar a religião daquela pessoa e a pessoa vai morrer, muitas vezes vai morrer porque nem sequer sabe que vai morrer porque está em coma, mas alguém decidiu por ele, ou violar essa crença religiosa e salvar-lhe a vida, mas trazer para essa pessoa, para sempre, a angústia e o sofrimento de ter um dia violado um preceito religioso fundamental, que ele considerava fundamental. Este é o dilema. Mas é um dilema que não é só um dilema individual, mas que a partir do momento em que há uma relação com um hospital ou com tratamentos médicos de natureza pública, é um dilema de natureza geral. Como também é o dilema, por exemplo, de certas confissões religiosas que entendem que não têm que sujeitar os seus filhos a uma educação pública ou privada, mas uma educação parametrizada pelo Estado em que andam a ensinar coisas
que são muito controversas do ponto de vista da sua cientificidade ou da sua verdade, como é o caso, sobretudo, que se tem colocado em várias confissões religiosas, o chamado evolucionismo, ou as várias teorias do evolucionismo. E, portanto, ou então, muitas vezes os pais não querem que os seus filhos vão a certas escolas porque as companhias nessas escolas não são propriamente as melhores. Aliás, nos Estados Unidos há várias decisões no sentido de reconhecer a liberdade que os pais têm de não obrigar os filhos a ir às escolas públicas, a frequentarem programas de escolaridade obrigatória. Quer seja obrigatória do ponto de vista dos programas, que é a parte mais importante, quer seja obrigatória do ponto de vista da presença e da contextualização social de obrigar os alunos a estar numa escola em convívio aberto com outras pessoas que não conhecem de lado nenhum e cuja respeitabilidade muitas vezes pode não ser propriamente das melhores. Mas apenas estes os exemplos que eu vos posso dar de dilemas e de conflitos entre uma norma religiosa e uma norma jurídica. E, portanto, é aqui que aparece o direito da religião, para regular e para dizer quem tem razão nesses conflitos, quem é que deve ter prioridade ou quem é que deve prevalecer nesses vários conflitos. E claro que isto também implica uma breve caracterização do direito da religião do ponto de vista da ordem jurídica do Estado, que hoje não é só do Estado, porque hoje o direito do Estado também é um direito que se insere num contexto chamado pluralismo jurídico, até global. Mas aqui o Estado vai dizer aos cidadãos qual é a religião que devem ter? Não, não pode ser. Vai proibir certas religiões e vai favorecer outras? Não, não pode ser. Então qual é o papel do direito da religião aqui? Do direito do Estado que versa e que incide sobre o fenómeno da religião? É um papel regulador e protetor de quê? Dos sentimentos religiosos. E, portanto, aqui o Estado tem a obrigação de proteger os cidadãos que têm sentimentos religiosos, têm crenças religiosas, que têm o direito de as ter e têm o direito de exercitar essas crenças religiosas e, portanto, o Estado tem aqui uma intervenção em várias áreas para proteger os sentimentos religiosos e para proteger o que é, no fundo? O exercício da liberdade de religião, porque é um direito fundamental e, portanto, é nela que nós vamos assentar. Claro que o chamado direito da religião, ou o tal direito eclesiástico, ou o direito das relações entre o Estado e as confissões religiosas, é um direito que depois tem vários capítulos. Podemos dizer que, em geral, é um direito mais público do que privado, mas depois tem vários capítulos e, portanto, podemos dizer que há um direito da religião que se subdivide em vários capítulos, em vários ramos, sobre os quais, aliás, falarei já de seguida, visto que o tempo se vai escasseando. Claro que isso tudo significa que há um pressuposto fundamental, um paradigma fundamental que eu já vos referi, que é o paradigma do Estado constitucional contemporâneo. Podem ver sinteticamente as linhas que nos conduzem nestes 200 anos de constitucionalismo, e uma delas muito importante é a ideia da liberdade religiosa e a ideia da laicidade do Estado, que é muito importante, o que não significa laicidade da sociedade, porque a sociedade não é laica, quem deve ser laico é o Estado. Vamos ver alguns desses capítulos. Desde logo o chamado direito constitucional da religião. O que é que o direito constitucional da religião nos traz? Uma Constituição é a lei fundamental do país, não é preciso repeti-lo, e numa Constituição o que é que nós temos? Temos essencialmente duas coisas. Temos o reconhecimento dos direitos das pessoas e temos a definição do modo de governo, quer seja forma de Estado, forma de governo, sistema de governo. Portanto, são estas duas grandes asas, ou as duas asas de um texto constitucional. E isto interessa para o direito da religião? Sim. Porquê? Porque na primeira asa, nos direitos fundamentais, tem que lá estar a liberdade religiosa e, portanto, o reconhecimento hoje de que todos temos direito de praticar a nossa religião, de acordo com a nossa liberdade, sem coação externa, mudar de religião, praticar culto, religião privada e pública, individual e coletiva, etc. Tudo isso tem que estar reconhecido. Por outro lado, o Estado não deve prejudicar as confissões religiosas. Portanto, se há liberdade religiosa, todas as religiões são iguais, todas as religiões têm a mesma dignidade e o Estado não pode preferir uma contra as outras ou não pode pretender desfavorecer todas. Mas a história, infelizmente, dos últimos 2 séculos tem-nos mostrado vários modelos em que isto não é bem assim. O modelo ideal é um modelo da chamada laicidade cooperativa. O que é que se quer dizer? O Estado não tem uma religião, não tem uma denominação oficial,
E respeita todas as religiões e colabora com todas as religiões. Mas há dois modelos extremos que também aconteceram nestes 200 anos de constitucionalismo. Aí talvez o constitucionalismo não tivesse sido assim tão verdadeiro, mas era mais uma falsificação de um verdadeiro constitucionalismo. Temos o laicismo, portanto, os países que não reconheciam a árvore religiosa porque achavam que quem era crente era diminuído mental. Lembro-me bem da célebre frase de Karl Marx, que a religião era o ópio do povo. Por mais voltas que deem, para dizer que ele afinal não era bem isso que queria dizer, a verdade é que as consequências foram catastróficas. Para quem? Para quem era crente, que foi verdadeiramente aniquilado, e basta ver a história da União Soviética, aquilo que sucedeu à Igreja Ortodoxa na União Soviética. Portanto, são sistemas comunistas ateístas que pretendem aniquilar a religião e não reconhecer a religião e não reconhecer a liberdade religiosa. Embora o ateísmo não seja só... O ateísmo não vem só dos sistemas comunistas. Há outros sistemas que não são comunistas que também são ateístas. É um pouco o que está subjacente na lógica da República Francesa. A laicidade francesa é uma laicidade negativa, infelizmente, e com o seu quê de pró-ateísta, porque pretende eliminar o fenómeno religioso do espaço público. Aliás, a famosa lei da burca é exatamente a exemplificação disso mesmo. Depois também tivemos, durante estes 2 séculos de constitucionalismo, outra experiência em que normalmente se reconhecia o fenómeno religioso, mas era uma experiência que privilegiava uma certa religião contra as outras religiões. Estou a referir-me, já agora, ao caso português, do Estado Novo Português, o Estado franquista espanhol, ou o Estado fascista italiano, em que se favoreceu o catolicismo contra outras confissões religiosas, não propriamente numa total ausência de liberdade religiosa, mas numa situação que não é evidentemente aceitável, que é de favorecimento ou de benefício ou de privilégio de uma religião dominante contra as outras confissões religiosas minoritárias. E, portanto, também este é um modelo, digamos, da laicidade e da desigualdade, que também não é um modelo que seja aceitável. O modelo bom é o da laicidade e da cooperação do Estado com todos os fenómenos, com todas as religiões, com o fenómeno religioso em geral, sem discriminação, e colaborando naquilo que for considerado útil e necessário. Depois também há um direito administrativo da religião. Porquê? Porque a administração pública tem de lidar com o fenómeno religioso nas suas diversas manifestações, sobretudo quando há manifestações religiosas no espaço público, por exemplo, as procissões, ou quando a administração confere subsídios e subvenções a iniciativas religiosas, e não tem nenhum mal nisso, porque se o Estado dá dinheiro ao futebol ou à cultura, porque é que não há de dar à religião? Para patrocinar e para promover os seus espetáculos e as suas realizações, do interesse do bem comum. Portanto, não vejo qual é o problema. Não levem mal esta comparação um pouco prosaica da religião com o futebol, mas, na verdade, julgo que ninguém compreenderá que uns queiram que se possa financiar livremente o futebol, mas já tenham reticências em que se possa financiar o fenómeno religioso e as suas manifestações, como construção de templos ou como outro tipo de iniciativas que interessem aos seus crentes. E, portanto, ninguém é obrigado, mas cada crente tem o direito também de reivindicar uma proteção do próprio Estado desse ponto de vista. Ou já agora, um problema hoje que se tem colocado bastante num clima de diversidade religiosa progressiva, que é a questão da organização dos espaços urbanos e do reconhecimento da construção de templos. Visto que aqui quem está em desfavor são as novas religiões. Quando aparecem, não têm templos, não têm espaços para exercer o seu culto e, portanto, muitas vezes têm que usar apartamentos e têm que usar outras estruturas que não estavam adequadas a uma finalidade religiosa, com todos os problemas que isso tem implicado de discriminação dessas novas confissões religiosas. Um terceiro tema nesta minha intervenção de aperitivo, ainda que depois do café da manhã, ainda falta um pouco para o almoço, é o direito fiscal das religiões, ou o direito tributário das religiões. Sei que no Brasil usam mais a expressão tributário do que fiscal. Nós, em Portugal, usamos mais a expressão fiscal do que tributário. Mas o direito tributário da religião. Também este é um tema hoje delicadíssimo. E aqui o que se pretende é que as atividades religiosas que têm uma dimensão económica ou financeira podem almejar ter um benefício, uma isenção, uma redução nos impostos que pagam ao Estado. Isso, como princípio, acho inteiramente legítimo. Mas isto levanta aqui um outro problema, que é a questão mais complexa, que é saber o que é que fica isento. É a atividade religiosa em si, ou é a atividade empresarial que está conexa com a atividade religiosa ou com a pessoa coletiva religiosa? É que esse é que é o punctum salis, é esse. E em princípio,
a atividade religiosa direta deve estar isenta do pagamento de impostos. É essa a prática comum. Por exemplo, os clérigos, o pessoal religioso não paga impostos, por exemplo, em matéria de imposto sobre o rendimento. Os templos não pagam impostos patrimoniais, as igrejas, etc. Agora, se uma confissão religiosa tem uma fábrica, se tem uma gráfica que faz livros de qualquer conteúdo, não apenas conteúdo religioso, ou se tem uma escola ou uma universidade que é uma atividade lucrativa, aí já é mais complicado pedir a justificação para um tratamento tributário privilegiado ou até isento. Mas é uma questão complexa e muitas vezes é difícil saber se a atividade em si é uma atividade religiosa ou se é uma atividade que também pode ser religiosa porque está conexa com a atividade religiosa. Imaginem a seguinte situação. Uma confissão religiosa tem uma editora, através da qual dá a conhecer os seus escritos, a sua doutrina. Esses livros são livros que são vendidos no mercado através de uma empresa, uma sociedade comercial. Mas não há aí uma certa ligação à própria religião? Não se justifica um tratamento especial desses livros que são muito importantes para aquela confissão religiosa e a sua publicação, mesmo uma via comercial, é essencial para a difusão da liberdade religiosa e da prática religiosa daquela confissão e para dar a conhecer a doutrina daquela confissão religiosa? Fica esta dúvida. Para terminar, visto que a senhora professora já está a olhar para mim com um ar de zangada, direito penal da religião também é um tema complexo. Aqui já é pedir ao direito que assuma uma postura punitiva para quem viole a liberdade religiosa, para quem põe em causa os sentimentos religiosos. Claro que aqui o direito penal é sempre a última ratio, nós sabemos isso da teoria do direito penal. O direito penal não é a primeira resposta, é a última resposta. Se todas as outras respostas dadas tiverem falhado, através dos princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade, são princípios essenciais na política criminal. Às vezes temos a ideia de que o direito penal é a primeira resposta, não deve ser a última. Mas o que é importante aqui é proteger os sentimentos religiosos. Os códigos penais, em geral, o vosso, como o português, como muitos países, fazem referências à proteção penal, por exemplo, proibir o uso indevido do traje dos clérigos quando não são clérigos, portanto, usurpar as funções não só profissionais, mas através dos símbolos exteriores dos próprios clérigos, por exemplo, a profanação de túmulos, de sepulcros ou de cadáveres, por exemplo, ou a perturbação das cerimónias religiosas, ou em geral qualquer sentimento de intolerância religiosa que é realmente punida como a apologia do ódio contra uma religião, etc. Claro, qual é aqui a questão, e vou terminar, qual é o ponto mais complicado de todos? É o famoso caso que aconteceu em França, todos sabem, do Charlie Hebdo, que era uma revista de caricaturas, e em que a certa altura resolveram fazer a caricatura de Maomé, do profeta fundador do Islão, e isso valeu-lhes depois um atentado terrorista contra esse mesmo jornal que aconteceu em França há uns tempos, julgo que há 2 anos. E qual era a questão que se colocava? Era, então, mas a liberdade jornalística, a liberdade dos mídias não pode comentar figuras religiosas, emblemas religiosos, ou não pode exprimir uma opinião contrária a uma certa religião? Não é isso que está em causa. O problema do caso Charlie Hebdo não é um problema de liberdade de expressão. Não é só um problema de liberdade de expressão. É que mesmo a liberdade de expressão tem que ter um limite, que é respeitar as religiões. E, portanto, uma coisa é eu não concordar com uma religião ou permitir-me fazer alusões públicas de que essa religião tem contradições ou tem erros e com os quais eu não concordo. Outra coisa é gozar com essa religião. Outra coisa é pôr em causa a dignidade e a respeitabilidade que qualquer religião nos deve merecer e em relação à qual todos nós devemos ter uma atitude de respeito. E, portanto, este aqui é o ponto central, é saber a separação entre a liberdade de expressão, onde acaba a liberdade de expressão e começa a ofensa aos valores religiosos que todos nós devemos respeitar, cada um tem o direito de ter, e sobretudo, em relação aos quais cada um tem o direito a ser respeitado e a não ser insultado, enxovalhado, caricaturado por pessoas que, na maior parte dos casos, são ateístas militantes
e que pretendem destruir, digamos assim, a virtude da religião que muito nos anima. Portanto, estas são as minhas considerações, aqui numa breve viagem dos vários desafios que se colocam a um direito que deve regular o fenómeno religioso, que deve proteger os sentimentos religiosos dos cidadãos, mas que deve também ter por horizonte a circunstância de, numa sociedade plural e aberta, que pode haver pessoas que não pensam como nós, pode haver diferentes religiões, e há diferentes religiões, portanto há uma diversidade religiosa evidente, o Brasil é bem um exemplo disso, e em que há uma menor assimetria entre religiões maioritárias e religiões minoritárias, mas em que, sobretudo, também há uma necessidade de, no espaço público, respeitar o fenómeno religioso, porque hoje o que está a acontecer, e até isso tem levado a uma implícita unidade entre as várias confissões religiosas, é que hoje a luta já não é uma luta entre católicos e protestantes, ou cristãos e muçulmanos, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar. A luta já não é essa, ou a principal luta não é essa, ou nunca foi essa. A luta entre aspas, é a defesa da possibilidade de cada um e aliás, como dizia muito bem o professor Uziel na abertura deste congresso, a possibilidade de, no espaço público, podermos afirmar os nossos valores e as nossas crenças religiosas. E não acharmos que aqueles que não têm religião ou que odeiam a religião é que devem ter razão e não acharmos que o espaço público é um espaço de não religião. Não. O espaço público é um espaço de todas as religiões, incluindo também aquela que não é uma religião. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.